Ele esqueceu a jaqueta na farmácia. Que bom. Voltou para pegar. Diga aí, até onde posso andar? Pegue. E depois? Até aqui, ok. Então é a Cecília. Até a Cecília, até o... Tudo bem. E sentar, posso sentar? Ah, que bom. Então tá. Então, primeiro, eu queria, como somos poucos, acho que seria interessante nos apresentarmos, né? Fazer uma roda de apresentações. Eu sou a professora Maria Rosária Barbato, da Faculdade de Direito Italiana, vice-presidente do Sindicato dos Professores da UFMG, razão pela qual, né, hoje venho aqui também falar um pouco sobre sindicato, né? E é isso, eu daria a palavra. Robson, aluno, primeira aula, e sou do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Cecília, eu sou professora da Educação Infantil, e sou do Sindiúte e da LPS. Obrigada. Valdete, Sintec MG. Obrigada. João Evangelista, Sintec MG, LPS, primeira vez que estou participando aí como aluno. Meu nome é Nayon, sou ex-aluno da Universidade Federal e militante da LPS. Munichi, sou aluno na Federal do curso Teatro, EBA, militante de esquerda, coletivo Alvorada. Ok, obrigada. Luiz Gonzaga, da Ciência do Estado, na UFMG. Já conhecido meu, né? Já foi meu aluno. E aqui? Meu nome é Juliana, eu sou advogada. Advogada. Dejair, também sou do Sindicato dos Correios. Natália, sou mestrando em Direito, orientando da professora Maria. Então, gente, sejam muito bem-vindos em massa o pessoal do Sintec, da LPS, né? Militantes, advogados, enfim, acho muito importante nós termos dado vida a este curso, né? Um curso que é um curso da resistência, um curso que nos diz que nós não queremos adaptar a esta realidade que veio e que ainda está por vir, né? Porque o golpe começou em 2016, provavelmente começou já antes, né? Mas ele ainda, né, vai se aprofundando e a situação para a classe trabalhadora vai piorar cada vez mais, né? Então, a escolha do sindicato, um tema que tem a ver com o sindicato, é ligada à minha atuação, né? Eu sempre trabalhei e pesquisei sindicato, desde que eu cheguei no Brasil. Quem não me conhece, né, deve ter entendido que sou italiana, sou estrangeira, o meu sotaque me condena. E dizer que acho fundamental conversar um pouco sobre a atuação sindical para entender também por que o direito do trabalho hoje está tão enfraquecido, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que precisamos entender qual é a importância do sindicato, né? Para chegar depois a entender como o sindicato pode atuar na resistência, né? Depois do golpe e de todos os ataques que vieram, que ainda estão vindo. Por que o sindicato existe? E por que ele é importante? Primeiro, antes do nascimento do direito do trabalho, né, a gente tinha o quê? Vamos conversar um pouco, né? Não, vamos fazer um debate, não gosto de falar sozinha. Então, vamos pensar, antes do direito do trabalho, existia o quê? O que era que regulamentava as relações entre o trabalhador e o empresário? Penso que é a livre negociação. A livre negociação, então o direito civil, né? E o direito civil é o direito da igualdade das partes. Ele tem como pressuposto a igualdade das partes, né? E a neutralidade do legislador, né? Agora, o direito civil, ele é um direito que mal se adapta de verdade a uma relação em que prevalece o ser do trabalhador. Nós temos em jogo a pessoa do trabalhador.
Então, foi necessário, né, se chegar a um direito diferente que levasse em conta o quê? A hipossuficiência do trabalhador. Né? O trabalhador se encontra numa posição respeito a um empregador muito mais fragilizada. Por quê? Porque ele não é proprietário dos meios de produção. Né? E aí, isso implicou o que em abstrato? O nascimento do direito do trabalho. A necessidade de se ter um direito protetivo da classe trabalhadora. Né? Mas o que aconteceu na prática, eu vou explicar para vocês com o lema da Revolução Francesa. Porque liberdade, igualdade e fraternidade. Né? É porque a liberdade, ela permitiu aos trabalhadores de se desprender de qualquer forma dos laços da terra, dos laços das corporações e de escolher de trabalhar na cidade, nas fábricas. Né? Mas esta liberdade se revelou falaciosa, né? Porque o trabalhador chegou na fábrica e ele encontrou uma outra sujeição, a sujeição ao empregador, a subordinação. Né? A igualdade ela é uma igualdade apenas formal. Por quê? Porque havia uma desigualdade substancial muito grande. As duas pessoas negociavam, né? Mas afinal o trabalhador não tinha uma verdadeira liberdade de escolher as suas próprias condições de trabalho. Né? Era uma liberdade necessitada. Né? E a fraternidade. Pensem bem, o próprio capitalismo, ele reuniu os trabalhadores nas fábricas, né? E reunindo os trabalhadores nas fábricas, por interesse próprio do capitalista, que era aquilo de controlar a produção, né? Ele criou um monstro dentro da sua própria barriga. Qual que é este monstro? Ele juntou os trabalhadores, permitiu que eles simpatizassem entre eles, criar empatia entre eles, sofrer as mesmas condições de trabalho ruins. Então, foi isso que permitiu aos trabalhadores de solidarizar entre si. E daí nasce o sindicato como representante dos interesses da totalidade dos trabalhadores para, de qualquer forma, recompor uma desigualdade do nível individual. Então, se diz normalmente que o sindicato ele compensa a desigualdade do nível individual, da relação individual. E sindicato ele vem das palavras gregas syun e dike. Dike é justiça, syun é junto. Então, a gente pode dizer que o sindicato é um meio que historicamente permitiu de se opor ao opressor através de um ideal de justiça definido junto. E aí eu pergunto para vocês, será que esse sindicato ele era interessante para a classe empresarial? Não. Quem falou não? Eu. Por quê? Porque eles não teriam domínio total sobre os seus empregados e usar e aplicar da forma que eles queriam. Agora, teriam algumas regras que o trabalhador teria onde recorrer, aonde denunciar, aonde fazer suas colocações. Interessante. Alguém pensa diferente? O sindicato foi interessante, ele sim, tinha este medo, é claro, mas o sindicato foi interessante sim para a classe empresarial. Por quê? Porque a classe empresarial, ela não podia lidar com as instâncias e as reclamações de todos os trabalhadores, indistintamente. Ela precisava de um interlocutor privilegiado para conversar e talvez na percepção também empresarial, para conversar e, de qualquer forma, trazer do seu lado. Então, é claro que o sindicato foi pensado também, foi aceito pela classe empresarial,
mas como sindicato morno. O sindicato que está lá apenas para frear os instintos rebeldes dos trabalhadores. Né? Então, nós sempre temos, quando pensamos em alguma coisa, sempre temos que pensar no outro lado da moeda, né? No outro lado da questão. E aí, o que fez esse sindicato? Um sindicato revolucionário, né? Que queria superar o sistema. Quebrava máquinas, enfim, incendiava cidades, mas não é desse sindicato que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar do sindicato que, de qualquer forma, ele se adequou ao sistema, que foi conviver com o sistema, né? E aí esse sindicato, ele impulsionou o direito do trabalho. E como que ele impulsionou o direito do trabalho? Através da negociação, criando verdadeiras normas, criando verdadeiras regras. Ou, por exemplo, fazendo pressão no Estado através das greves, né? Do conflito. E aí vem a pergunta: e como é este direito? Como era este direito que nascia pela mão do sindicato? Será que esse direito era um direito forte? Ou será que era um direito fraco? E aqui é o ponto da questão, é a raiz de todos os problemas do direito do trabalho e do próprio sindicato. Né? O direito do trabalho é um direito forte ou um direito fraco? É fraco. Muito fácil de ser revogado. Nós estamos vendo isso. É o que está acontecendo. Uhum. Ainda ontem a gente discutia isso com o Sartori. Com Vitor. Sem mudar a estrutura social, do jeito que vem, vai. Né? Então, nesse sentido, eu entendo que seja um direito fraco. Principalmente no momento que a gente está vivendo, que os sindicatos estão muito fragilizados. Quem mais? O tempo também é um direito que... Você não se apresentou. Eu sou Silvia, eu sou advogada trabalhista. Ah, prazer, Silvia. E sou formada em História. Aproveita o momento, desculpa, tem mais 2 pessoas que chegaram depois, 3 pessoas que chegaram depois e não se apresentaram. Meu nome é Marília, sou graduanda em Ciências Sociais. Prazer, Marília. 2 pessoas. Dani. Daniel, eu sou orientando da professora Marisa, no programa de pós-graduação em Direito aqui da faculdade, da universidade. Obrigada. Desculpa, Sílvia, te interromper. No momento em que ele surge, quando está contextualizando, a gente tem que pensar também no quanto ele mobilizava, né? Quanto tinha um poder mobilizador, quantas pessoas estavam se juntando diante de um propósito, as ideias que estavam vindo, especialmente aquelas que eram perigosas demais para o status quo. Então, assim, não sei se ele em si porte como um direito que se sustenta sozinho, mas uma relevância gigantesca, né? Especialmente para aquele momento de revolução industrial. Válido também. Que mais? Os sindicatos de antes. Pode falar. Bom, se a gente pensar na primeira formação, nas trade unions e tal, né, você está falando basicamente dos sindicatos da linha da Segunda Internacional, são sindicatos amarelos, que eram esses sindicatos que o sindicato ele nada mais é do que como se fosse um enxugar gelo, vamos dizer assim. São sindicatos, mas é importante, não é um negócio inútil. Por quê? Porque você trava uma luta através das reformas, das pequenas reformas. O que não adianta nada se a gente não mudar a estrutura social. Né? Por isso que tinha uma outra linha de sindicatos, que não é a que você vai falar, mas que combatia esses sindicatos, que eram os sindicatos vermelhos. Né? Você tem até um programa específico, que é um livro do Lenin que chama Internacional Sindical Vermelha, que eram sindicatos organizados para de verdade enfrentar.
Mas os sindicatos nessa relação de construção através das reformas, eles são sindicatos que, de certa forma, beneficiam o patrão. Eu acho que o direito do trabalho é forte e fraco ao mesmo tempo. Tem duas posições. Eu acho que enquanto as leis, existe uma força. Mas enquanto a efetivação e a colocação dessas leis na prática, ele perde a força. Porque a lei existe, mas a lei nem sempre é usada de acordo com como ela deveria. Então, às vezes, por que existe trabalho escravo ainda? Por que ainda existem pessoas com subempregos? Por que ainda existem tantas coisas na relação com o trabalho, que existe uma lei que normaliza, uma lei que proíbe, uma lei que protege, e isso não está acontecendo. Né? Eu acho que se a gente for pensar no direito, se a gente pensar em lei forte. Eu conheço a lei do direito trabalhista, mas penso assim. Agora, quanto à efetivação dela, ela deixa a desejar. Então, se torna... Faltou uma coisa. A lei trabalhista, ela não vem para ajudar. Na minha concepção, ela vem para limitar as lutas. Então, por exemplo, quando é criado lá atrás a legislação trabalhista, você vê que eles agrupam, por exemplo, cria a questão da database. Então, ao invés de ter todas as categorias lutando junto por uma coisa, você divide, segrega ela em datas em que, tipo assim, uma categoria vai lutar num determinado período, outra vai lutar no outro. Nosso, por exemplo, nossa database é agosto, que é diferente da database dos bancários, que é diferente dos petroleiros. Então, você não tem uma união de categorias. Então, além disso, a criação do próprio imposto sindical, lá atrás, das verbas sindicais, que você atrela totalmente os sindicatos ao Estado. Os sindicatos, eles não são sindicatos independentes. Eles são sindicatos ligados a... O que você falou antes é o problema do reconhecimento jurídico de um direito. Né? Que quando um direito, quando um instituto entra dentro do mundo do direito, ele necessariamente é limitado, né? Então, se a greve, por exemplo, antes não era regulamentada, ela se desenvolvia de uma forma absolutamente livre, né? Mesmo na ilegalidade, mas era livre. Agora, reconheço a greve, mas a reconheço desse jeito, este é o sentido de greve, é nesse caso que o trabalhador está justificado, e são essas regras que precisa observar para conseguir fazer uma greve. Então, é claro, você tem toda a razão, o direito vem de um lado para dar algumas garantias aos mais vulneráveis. Por outro lado, né, ele vem também para limitar o exercício autônomo daquele, entre aspas, direito. Né? Mas voltando ao assunto de o direito do trabalho, um direito forte ou um direito fraco. Você disse bem, é forte e fraco. Ele tem sua força, mas tem suas fraquezas. Talvez mais fraquezas que força, mas ele continua sendo forte, mesmo agora, nesse desmonte grande que estamos vivenciando, porque primeiro, ele suporta o sistema capitalista. O direito do trabalho, ele suporta o sistema capitalista, e com ele o sindicato. Por quê? Quem que é o sindicato? O sindicato é um ator responsável pela criação do direito do trabalho. Sem sindicato, não existe direito do trabalho. Os trabalhadores sozinhos conseguiriam hoje reclamar direitos? Conseguiriam hoje negociar com o Estado? Eu acho isso impensável. Então, o que eu sempre falo para todos os meus alunos, para todos os sindicalistas, quando a gente escuta algo tipo, precisamos acabar com o sindicato, cuidado, né? Porque acabar com o sindicato não significa outra coisa que acabar com o direito do trabalho. E depois eu volto nesta afirmação, né? E aí, voltando à questão do direito forte e do direito fraco. Então,
ele é um direito forte, sim, porque suporta o sistema. Sem direito do trabalho, seria a revolução. Ou não, agora a gente vai ver. Se passar a carteira verde e amarela do Bolsonaro, né, nós teremos uma prova do que é viver sem direitos. Ou eles ainda vão nos enrolar, deixando-nos imaginar, iludir, na ilusão, né, que ainda existem alguns direitos e a gente ainda vai querer acreditar que isso é possível, né? Porque, apenas para colocá-los a par, a proposta do atual governo é que o trabalhador possa escolher no ato da contratação entre a carteira azul e a carteira verde-amarela. A carteira é azul e é uma relação de trabalho seletista, né? Relação de emprego com os direitos previstos na CLT. Carteira verde-amarela é uma carteira de trabalho de autônomo. A essa relação não se aplicaria à CLT. Agora, alguém pode dizer, não, bom, tudo bem, mas o trabalhador tem que ter essa liberdade de escolher. Se ele quer ser autônomo, qual é o problema? Alguns anos atrás, aconteceu que os trabalhadores tinham estabilidade, todo mundo tinha estabilidade. Mas veio o fundo de garantia. E se falou na época, o trabalhador pode escolher se ser estável ou se ter um fundo de garantia. Vocês acham que o empregador, no momento da contratação, iria lá no trabalhador falar assim, queridinho, você tem duas opções. Você pode ter estabilidade ou pode ter fundo de garantia. Você pode escolher, fica à vontade. Esta forma. Acabou a estabilidade. Estabilidade não existe mais. É o que vai acontecer com a carteira verde e amarela. Agora, o empregador se supõe que irá no trabalhador e falar, queridinho, você quer carteira verde e amarela ou carteira azul? Nas fantasias de quem quer acreditar. Né? Porque o que acontecerá será que o empregador dirá, bom, então tá, assina esta carteira e pronto. Carteira verde e amarela, sem direitos. Porque a alternativa é trabalho sem direito ou direito sem trabalho. Né? Voltando ainda à questão da força ou fraqueza do direito do trabalho. Então, nós sabemos que o direito do trabalho é forte, por um lado, porque ele suporta o sistema. Sem o direito do trabalho, provavelmente seria a revolução. Eu não sei, talvez a gente vai entrar numa fase pré-revolucionária, não sei o que o Robson acha sobre isso, mas depois a gente conversa mais. Mas também ele garantiu, né? Deu garantias para, como eu disse antes, sujeitos mais vulneráveis, né? Agora tem um outro lado da moeda, né? O primeiro grande problema do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele não é um direito posto. Ele é um direito conquistado, né? Ele não vem automaticamente pela mão de quem tem o poder. Ele vem porque há por trás lutas. E aí o que acontece? Que é um direito que é muito questionado. Por quê? Porque o direito civil, por exemplo, o direito empresarial, o direito comercial, eles vêm pela mão de quem? De quem tem o poder. Porque quem tem o poder quer manter o poder. E como é que eu mantenho o poder? Crio regras, crio normas. Eu tenho um bem, eu crio a propriedade. E vejam se a propriedade é questionada. Há séculos. Né? Agora, o direito do trabalho vem pela mão de quem? Dos oprimidos. É por isso que ele é
continuamente questionado, continuamente colocado em xeque. É por isso que ele impõe resistências para não retroceder e lutas sangrentas para avançar. Então, esse é um primeiro ponto de fraqueza do direito do trabalho. É a sua força e a sua fraqueza. Ver dos vulneráveis, né? E também por vir pela mão dos vulneráveis, ele ser facilmente atacável, né? Por outro lado, eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Eu pergunto para vocês, você já foi numa banca de jornal? Já? Você já pegou um jornal, olhou um jornal? Já. Você já pensou de pegar o jornal e de fugir sem pagar? Não? Não. E você? Você já foi numa padaria? Muitas vezes. Você já pediu um pão de queijo? E você já pensou de sair comer o pão de queijo sem pagar? Viva a sinceridade! Bom, então, vamos dizer, por que a maioria das pessoas aqui não teria a sua coragem, né? E diria, não, eu nunca fiz isso. Nunca roubei um pão de queijo. Nunca roubei um jornal. Por quê? É algo que está registrado como sendo errado. Uma mancha no currículo da pessoa, né? O que mais? Tem regra para ser cumprida. Tem regras para ser cumprida, muito bem. É ilegal, olha. Mas é socialmente reconhecido como errado e ilegal. É isso. Aí agora vocês me explicam se um pai de família que rouba um pão de queijo para alimentar seus filhos é considerado um ladrão e tem toda essa reprovação social, por que o empresário que rouba o dinheiro, os sonhos, a saúde, o tempo do trabalhador, ele é, tá falando palavrão, não posso, né? Mas ele é correto, aliás, ele está fazendo algo bacana pela sociedade, né? Ele não é um ladrão? E veja, quando a gente fala de um pão de queijo, a gente fala de um jornal, a gente está lidando com ter. A gente não está lidando com ser. Quando a gente fala da relação de trabalho, o empregador está lidando com o ser do trabalhador e de toda a família dele. Só que nós todos, eu, você, todos nós, estamos muito mais dispostos a aceitar que um empregador não pague um trabalhador do que alguém roubou um pão de queijo. Como o cara saiu de lá e roubou um pão de queijo? Não é? Então eu acho que há um problema cultural em relação ao direito do trabalho, que faz com que nós precisamos pensar, repensar nas nossas estruturas, nos nossos esquemas mentais, enquanto nós naturalizamos realidades que não são para ser naturalizadas, sobretudo quando lidamos com o ser humano, né? Então esse é o outro grande problema do direito do trabalho. Como nós resolvemos o problema cultural? Como nós conseguimos demonstrar às pessoas que elas estão erradas porque tem que dar um clique no cérebro e tentar ver um pouco além das linhas que eles conseguem ver, né?
Então precisa ir um pouco para além, ou entre as linhas, para entender mais esta relação capital-trabalho, né, que já está completamente naturalizada. E aí tem mais, porque o direito do trabalho é um direito que não se quer que funcione. Ele está posto lá, como eu disse, igual ao sindicato, existe para ser morno, para suportar o sistema, precisa estar lá, mas calma, né? Então o que acontece? Que direito você quer? Eu te dou. Silvia, que direito você quer? Eu te dou. E vocês, que direito quer? Eu te dou. Eu dou para vocês todos os direitos que vocês querem. Eu inondo vocês de direitos. Tanto faz com que ele seja inefetivo. E aí, eu posso criar uma CLT com 900 artigos. Olha quantos direitos. Se eles não funcionam, é como não tê-los. Então eu te faço feliz e me faço feliz. O Ministério do Trabalho, que hoje está questionado, né? Bolsonaro eu tenho que suspirar, porque a cada dia é uma novidade, a cada dia é um ataque, né? O Bolsonaro acaba de afirmar que ele irá extinguir o Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho, ele nasceu em 1930, né? E este ano ele iria comemorar 88 anos, na época do Getúlio Vargas, né? E ele é a única entidade que representa um espaço institucional de encontro e de diálogo entre as partes sociais e o governo. E desde que veio o Ministério do Trabalho, o direito do trabalho começou a ter uma relevância. Porque antes estava meio lá, esquecido, entre outras pastas, enfim. Aí veio o Ministério do Trabalho. Então o Ministério do Trabalho cuida, né, e lida com o direito do trabalho, né? Apesar de todas as críticas que podemos fazer ao Ministério do Trabalho, porque ele teve atuações diferentes ao longo dos vários governos que se sucederam, né, precisamos destacar que ao longo do tempo o papel dele foi esvaziado. E como você esvazia uma entidade? Sucateando. Começa a retirar recursos, começa a retirar pessoas. Eu participei de uma banca de mestrado de uma auditora fiscal e eu fiquei impressionada com as falas dela em relação a que eles tinham de trabalhar. Primeiro, o número de fiscais é absolutamente inadequado à realidade brasileira, né? Parece que seja uma coisa como 3.000, uma coisa assim. Acho, agora com números eu não tenho muita familiaridade, mas o que eu sei dizer é que os organismos internacionais já disseram que aqui no Brasil precisaria de um mínimo de 8.000 fiscais. E não há. Com certeza, nem a metade do número que está sendo colocado como mínimo necessário, né? Então, primeiro, o número de fiscais. E como um número tão baixo de fiscais pode fiscalizar um país enorme, da extensão do Brasil, né? Com fazendas que a gente sabe ser o alvo do trabalho escravo, que estão lá no interior, super perigosas. Por quê? Porque esses fiscais, eles não têm nem sequer segurança. Essas pessoas estão jogadas lá
né, enfrenta qualquer tipo de realidade sem nenhum tipo de segurança. É notório o caso dos fiscais de Unai, né? Então, vocês me digam por que, se eu sou um fiscal do trabalho, eu quero fazer o meu trabalho bem feito, mas ameaçado, a minha família ameaçada, os meus filhos, minha mulher, meus pais, minha vida. Então, isso me leva a fazer o meu trabalho de uma forma mais ordinária, rotinária, menos incisiva. Faço o mínimo indispensável, só para dizer que faço o meu trabalho. Então, outra forma, né, de esvaziar o direito do trabalho. Porque o direito do trabalho, se não tem fiscalização, não tem direito. Se o direito existe, é um direito que não é posto pela mão de quem tem o poder, mas pelo oprimido. Então é continuamente questionado. Se ele não é respeitado e não existe fiscalização, ele não existe. Isso para completar, o Ministério do Trabalho, ele não tem recursos. Os recursos do Ministério do Trabalho foram retirados ao longo do tempo e de 2016 para cá, mais ainda. E se eu quero que uma entidade seja inatuante, é só retirar recursos. Como é que eu mantenho uma estrutura? Como é que eu financio uma fiscalização? Não tem como. Esta auditora, ela falou, inclusive, que eles não tinham salas para trabalhar, não tinham computadores. Eles tinham que comprar computador pessoal para trabalhar, porque não havia possibilidade, naquela época pelo menos, mas acho que depois foi bem pior a situação, né? E tem mais. Então, o Ministério do Trabalho não funciona. Tem normas criminais. Tem uma norma criminal, que eu agora não me lembro que norma é, que artigo é, que criminaliza a fraude trabalhista. É uma norma que diz que qualquer fraude trabalhista, ela é crime. Bom, o direito criminal não é julgado pela Justiça do Trabalho. O direito criminal, ele é julgado pelos juízes federais, né? Criminais. Bem, eu fiz uma pesquisa com alguns alunos da graduação, alguns anos atrás, e tentamos entender qual era a aplicação desta norma, porque a gente não estava ouvindo, né, de criminalização da fraude trabalhista. Bom, fizemos esta pesquisa na jurisprudência. Vocês sabem quantas decisões nós encontramos criminalizando a fraude trabalhista? Zero. Zero. Existe uma norma criminal, a fraude está descarada e a aplicação é zero. Então, a própria norma criminal não se aplica em relação ao direito do trabalho. Se aplica em todos os campos, mas no caso do direito do trabalho, não. E aí o direito do trabalho é forte ou é fraco? Bem, então, falando desta questão da justiça do trabalho, não posso me omitir em falar também da outra proposta do novo presidente da República, que é aquilo de extinguir a justiça do trabalho. Então, os ataques são bem diretos, porque precisa acabar com o direito do trabalho e com todas as instâncias por volta dele. Então, vamos acabar com o Ministério do Trabalho, vamos acabar com a Justiça do Trabalho.
A Justiça do Trabalho, ela se mostrou, nesta última época de desmonte de direitos trabalhistas, um baluardo de resistência, né? Os juízes do trabalho resistiram fortemente, por exemplo, à reforma trabalhista, ao ponto que eles, em alguns encontros, elaboraram uns enunciados, né? Nos quais eles resolveram, ponto por ponto, pegar a reforma trabalhista ponto por ponto e explicar por que aqueles pontos são inconstitucionais ou como os juízes deveriam interpretar aqueles pontos. Por quê? Porque a ideia é que o direito do trabalho ele foi conquistado. Se a ideia da reforma trabalhista é modernizar o direito do trabalho e adequá-lo, uma das ideias, né? E adequá-lo às novas realidades, né? A gente pode fazer isso, mas não podemos jogar no lixo décadas de lutas. Então, o que precisaria fazer é uma reforma que mantenha, que seja respeitosa das lutas dos trabalhadores, né? E que mantenha para eles, numa nova realidade, os mesmos direitos, reinterpretados, né? Não retirando direitos. E aí, a Justiça do Trabalho está praticamente no seu fim, porque está anunciado o fim deles. Eles entenderam, quando eles fizeram esses enunciados, eles entenderam que o direito ele não tem que ser interpretado na sua literalidade. Você não pode pegar a norma e dizer, a norma fala isso. Não. Um juiz ele não tem que interpretar a lei, ele tem que interpretar o direito, que significa pegar a lei e interpretá-la à luz da Constituição, à luz dos princípios do direito do trabalho. Então, as tutelas que anteriormente já estavam garantidas, elas não podem se perder, porque os direitos sociais eles são considerados cláusulas pétreas dentro da própria Constituição. Pelo menos o professor Márcio Túlio Viana, ele entende que o direito do trabalho entra dentro daquele rol de direitos que são considerados cláusulas pétreas. E seria impossível, nesse sentido, o retrocesso. Bem, então a Justiça do Trabalho vai acabar. Tem muitos juízes do trabalho que provavelmente ainda não estão percebendo a gravidade de tudo isso, porque a ideia é que haja uma mudança, a Justiça do Trabalho iria para a Justiça Federal. E muitos juízes ficam até felizes disso, né? Porque a Justiça Federal é considerada uma justiça mais privilegiada. O problema é que não serão todos. Apenas uma parte irá para a Justiça Federal. Os outros serão colocados em disponibilidade. E que será do direito do trabalho? Dentro de uma instituição que não tem a sua especificidade, que não tem juízes preparados para isso. Já hoje, a situação dentro da Justiça do Trabalho está se tornando complicada porque houve um ingresso de juízes mais novos e pouco comprometidos, né, vamos dizer, com as questões sociais. E aí que acontece? Que normalmente o juiz do trabalho, ele é um juiz que é mais cuidadoso, conhece mais a realidade dos trabalhadores, mais atento às necessidades das categorias vulneráveis. Uma vez que ele entrará dentro de uma instituição maior, tudo isso será perdido. O que acontece, por exemplo, com a norma sobre a fraude trabalhista, que está lá dentro do Código Penal, julgado por uma justiça que não tem compreensão do que significa para um trabalhador uma fraude trabalhista, né? E aí, a gente
entende qual é a estrutura, a importância do sindicato. Se o sindicato ele é fraco, ele não vai conseguir lidar com uma situação de desmontes desse tipo. Então, se não existe sindicato, os trabalhadores sozinhos, como já falei antes, e agora acho que temos uma leitura um pouco mais ampliada, uma consciência maior desta questão, os trabalhadores não irão conseguir compensar a ausência do sindicato, né? Então, o que precisa é um sindicato forte, né? Mas, o que acontece? Bem, recentemente nós tivemos a aprovação da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, ela vem com palavras encantadoras, né? Ela vem um pouco como uma sereia, como o canto de uma sereia, né? Iludindo as pessoas. E quem se faz iludir é quem quer ser iludido, né? Eu gosto de lembrar uma frase que eu li na Folha de São Paulo, da editora Marlis Pereira Jorge, que ela fala assim, peraí, deixa eu só lembrar um momento. Bem, não me lembro a frase, mas o sentido é este, né? Aí fala assim, quem nunca ficou cego pela fantasia de amor, um pouco emburrecido em prol de relação fracassada. E aí não me lembro o resto de novo, mas o sentido. Eu saio de uma relação abusiva, triste, uma relação que não estava me fazendo bem. Conheço alguém que vem no meu ouvido, fala palavras lindas, bonitas, maravilhosas, e aí eu acredito que é o homem da minha vida. Estou saindo de uma relação fracassada, chegou o homem da minha vida. Só que ao longo do tempo, você repara, começa a abrir os armários, você repara que a coisa não é tanto assim, né? É o que aconteceu atualmente com a reforma trabalhista, né? Ela veio com palavras encantadoras, né? Se vocês lerem os relatórios do Roberto Marinho e do Ferraz no Senado, você até fica, nossa, que lindeza, que maravilha esse negócio. No relatório do Marinho, se fala, por exemplo, que os brasileiros precisam de mais liberdade. Precisamos dar liberdade ao povo brasileiro. Por que negar essa liberdade? Aí eu pergunto para vocês, mais livre é melhor? Não, por quê? Livre para quê? Eu não entendi. Livre para quê? Livre para quem? Então. Desempregado, sem dinheiro, sem direito, sem perspectiva, sem respeito à relação, trabalho, empregador, sem perspectiva de nada. Porque livre já se diz que é, mas livre para quê? Quem que tem liberdade de verdade no regime capitalista? É isso mesmo. A frase fatídica do Lacordaire, entre o rico e o pobre, entre o forte e o fraco, entre o patrão e o operário, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. É como a conta de um colar. O colar está inteiro, várias continhas. Se você despedaçar, nenhum vai ter valor. E o trabalhador, enquanto ele está em conjunto, tem ali aquele laço, um vai estar fortalecendo o outro. Se ele se soltar, vai ser cada um por si. Então ele não vai ter aquela responsabilidade com o companheiro dele, porque ele tem que defender o deles, porque não vai ter ninguém para defender junto.
Então, é engraçado, né, pensar mais livre, menos livre, como se a liberdade pudesse ser mais livre ou menos livre. Essa é a mentira que a gente se conta, né? Pode falar. A liberdade é para explorar até a última gota de sangue, né? É a liberdade que é a democracia que existe somente para a burguesia, né? A democracia é só para quem detém os meios de produção. Nossa tarefa e a tarefa do sindicato é só negociar a força de trabalho, que é, como se diz, é a defesa mínima. Enquanto não mudar a estrutura social, a única liberdade que tem é da burguesia. E o Estado é organizado como comitê de negócio de quem detém os meios de produção. Então, por isso que a análise que a Justiça do Trabalho, ela nessas duas vertentes, ela também organiza, tem uma resistência, mas no geral eu acho que ela organiza a exploração da mão de obra. Tem uma divergência, né? Mas dentro do relatório do Marinho, fala assim, não podemos mais negar liberdade às pessoas. Não podemos mais insistir nas teses de que o Estado deve dizer o que é melhor para os brasileiros, negando-os o seu direito de escolher. Precisamos de um Brasil com mais liberdade. Uau! Quem não quer liberdade, gente? Isso é a grande ilusão. É a grande sedução. Democracia. Todo mundo gosta de dizer, eu sou colaborador, eu sou empresário, eu sou microempresário. Isso é como se elevasse o status da pessoa, né? Mas em nome de quê? Né? E aí, esta reforma trabalhista viabilizando o ingresso no mundo do trabalho. E aí vem o trabalho intermitente, que é mais um trabalho sem direitos, porque afinal, se agora o trabalhador, o empregado, ele recebe também nas fases de disponibilidade, com trabalho intermitente, só é pago no momento em que ele realmente trabalha, né? Outra pretensão de reduzir a informalidade, mas não foi trazido um estudo ou uma pesquisa Isso geraria mais emprego. falando isso, que esta reforma teria essa capacidade. E de verdade, inclusive os estudos feitos, os dossiês que nós temos em nível internacional, já demonstraram que a austeridade, ela não serve para aumentar os níveis ocupacionais. A flexibilidade apenas aumenta o nível de rotatividade entre os trabalhadores, criando mais precarização. Porque onde antes havia relação de emprego, hoje há relações precarizadas. Mais ainda, oferecer segurança jurídica. Qual é o medo? Eu interrompo uma relação, quero que seja interrompida. Como é que o trabalhador depois entra na justiça e fala que ele não poderia ser demitido, ele quer ser integrado, ele quer verba trabalhista, etc. Interromper a relação quando for interrompida. É o que foi falado numa audiência pública. Alguém teve coragem de falar isso. Né? Então é segurança para quem? Outra coisa, reduzir as rigidezas e modernizar. Não, precisamos de uma nova CLT. Esta CLT antiga, dos anos 30, mudou tudo, mudou a estrutura produtiva, não se aplica mais nada a nada. Antes era a fábrica fordista, hoje temos a terceirização, a fábrica se espalha, tem teletrabalho, não dá mais para aplicar essa CLT. Gente, essa CLT, ela tem apenas uns 100 artigos que não foram modificados
ao longo da sua vida. Poucos artigos, né? Outra coisa que se fala, que eu não posso ficar calada, porque se fala que ela é ainda uma cópia da Carta de Lavoro italiana, da época de Mussolini. Ah, tá. Eu fico... Isso me chateia muito. E sabe por quê? Porque essa é uma fake news. Essa é uma fake news de quem não lê, de quem não estuda, de quem não aprofunda, de quem repite mecanicamente o que os outros falam. Porque a CLT tem quantos artigos? 990, 900, sei lá, 900 é pouco. Né? A Carta de Lavoro não chega a 30 artigos. A gente pode dizer que o direito do trabalho, que alguns institutos do direito do trabalho se inspiraram lá. Mas poderíamos dizer que se inspiraram em outros lugares também. Porque, por exemplo, o poder normativo da Justiça do Trabalho, que também é muito questionado, né, ele já existia no final de 1800 na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é considerada um país democrático. Não é? Mas é cômodo dizer, não, porque essas coisas, o sindicato único, o sindicato corporativo, estava lá na época de Mussolini, o poder normativo da Justiça do Trabalho na época de Mussolini, fascista, etc, etc, etc. Né? Aí se nega a Carta de Lavoro, mas, desculpe, estamos num curso contra o golpe, mas se aceita um Bolsonaro. Né? Isso vai ser divulgado? Pode cortar depois, né? Pode cortar, mas tem que ser, olha. Uma história. Bem. E aí vem essa reforma com todos esses encantos. E até dizendo, precisamos fortalecer os trabalhadores. Né? A gente está vendo como está fortalecendo os trabalhadores. Fortalecer a justiça do trabalho. Tanto vemos que é verdade que eles estão querendo extinguir a justiça do trabalho. Né? Fortalecer a justiça do trabalho como? Negando aos juízes o poder de interpretar os acordos. Agora ele só pode fazer uma leitura formal, avaliar a legalidade formal, não pode mais interpretar. Então, retirando o poder interpretativo do juiz, limitando o acesso à justiça do trabalho, como a sucumbência. A previsão da sucumbência, ele impede hoje ao trabalhador de entrar na justiça para reclamar seus direitos. Ele está com medo de perder, que é nós sabemos que todos os processos são aleatórios, tem uma área lá, né? E aí eu limito a possibilidade de acessar a um mundo, a um processo, limitando então a possibilidade do trabalhador reclamar seus próprios direitos. E parece que já reduziram de 1/3. Mais de um terço os processos trabalhistas. Né? E, por fim, o sindicato. É claro, gente, que, como a gente já viu, que o sindicato ele é um ator responsável pela criação do direito do trabalho, se a reforma trabalhista conseguiu fazer tudo isso, né? A gente tem que deduzir que o sindicato está extremamente enfraquecido. Quando antes a gente falou que o sindicato ele vem para compensar a vulnerabilidade do trabalhador no nível individual, né? Isso é verdade. Ele, de qualquer forma, ele tem uma força, a força de se impor, que é uma força muito maior daquela que o trabalhador individualmente teria. Mas
Mas existe um problema, que é a grande desigualdade do sindicato em relação à outra parte. Que muitos já disseram e continuam dizendo que desigualdade só existe no nível individual. De verdade, eu acho que desigualdade existe também no nível coletivo, né? Os sindicatos, eles hoje, antes da reforma trabalhista, né, eles já não conseguiam se opor, se contrapor à outra parte em nível paritário. Fazem greve e a greve é declarada abusiva. Os trabalhadores vão na rua e aí vem a polícia, joga lacrimogênios, balas de borracha. Então nós temos ataques ao sindicato que vêm de todos os lados. Em todos os níveis, no executivo, né, como falei para vocês, no caso da polícia, no judiciário. Pense, por exemplo, ao caso dos interditos proibitórios, né? No próprio poder legislativo, porque existem vazios legislativos que integram condutas antissindicais. Aquele famoso artigo 7º da Constituição, que prevê que a dispensa que é ilegítima, dispensa arbitrária ou sem justa causa, né? Mas que demanda a uma norma infraconstitucional a disciplina da matéria, né? Se diz que é uma norma programática. Então, como não veio a disciplina da matéria, simplesmente não se aplica. Ela está lá na Constituição, uma norma que fala que o trabalhador não pode ser dispensado sem justa causa ou abusivamente. Mas, na verdade, o que acontece hoje é que todo trabalhador é dispensado se pagar 40% do fundo de garantia, né? Então, a dispensa é livre, fundamentalmente. Então, esse não é um ataque ao sindicato? Porque se o trabalhador está com medo de ser dispensado, quando que ele vai se aproximar do sindicato? E os sindicatos não lutam por essa norma, não lutam. Ninguém pensa nisso, mas isso é fundamental. Primeiro, conseguir aprovação, e falo porque tem sindicalistas aqui, conseguir a aprovação da norma infraconstitucional, da disciplina da dispensa arbitrária sem justa causa. Segundo, obrigação de dispensa, obrigação de justificar, de motivar a dispensa. Famosa Convenção 158, né, que foi ratificada e depois denunciada pelo Brasil, né? Ou seja, o Brasil não quer que o empresário reconheça dignidade ao trabalhador, porque o mínimo da dignidade é saber por que eu estou sendo mandado embora. É o mínimo da dignidade. E esse é um grande ataque ao sindicato, porque o que mais acontece aqui é que as pessoas, mesmo querendo, não se aproximam do sindicato por medo de ser dispensados. Eles têm família, têm expectativas, têm contas para pagar, e isso é. Então, o sindicato é atacado por todos os lados, e atacado por nós também, né? Primeiro, as mídias, né? A mídia é terrível, né? Quando, por exemplo, eu me lembro, tem coisas que para mim foram marcantes, né? Eu via a televisão antes, eu não vejo mais. Não vejo mais. Faz anos que eu não vejo a televisão no Brasil. Eu vi um apresentador, não sei se chamava Amparo, uma coisa assim, ele olhou para a câmera e falou assim, e você, era a época da greve dos professores federais, acho que era 2012, né? E aí olhou lá na câmera e falou assim, ei, você está sabendo que você está pagando para os professores federais ficarem à toa? O que
uma pessoa que não tem cultura, que não tem acesso à educação, que não tem acesso às informações, vai pensar? Esses safados dos professores. Que proclamam greve, entram em greve, tem que acabar mesmo com esse sindicato. E nós, quando vemos trabalhadores lá na rua, né, manifestando, ai, nossa, que raiva, eu queria pegar o ônibus, não está passando, eu preciso chegar no trabalho, eu preciso ir no meu namorado. E aí a gente não tem paciência com isso. O problema é que nós temos duas faces. Hoje nós somos consumidores de serviços que não entendem as necessidades dos trabalhadores que estão lá. Mas nós somos trabalhadores também. E aqueles trabalhadores amanhã não solidarizarão com a gente. Então, os ataques ao sindicato, eles já vinham por todos os lados. O sindicato andava profundamente enfraquecido. Agora, com a reforma trabalhista, eles retiraram o coração do sindicato. Primeiro, acabou a contribuição sindical obrigatória. Não que eu fosse a favor da contribuição sindical obrigatória, né? Porque ela realmente criava situações e permitia a criação de situações paradoxais, ligadas ao conceito de unicidade sindical, que permitia que muitos sindicatos nasciam exclusivamente para arrecadar, né? Travava a luta dos trabalhadores, ficava parada, calavam os trabalhadores e se tornava sindicatos pelegos, de cômodo, amarelos, né? E isso fazia com que também os trabalhadores reclamassem de sindicato. São esses sindicatos que têm culpa também, né, da escassa consideração que os trabalhadores hoje têm do sindicato e da falta de representatividade dos sindicatos. Não que seja a única razão, tem muitas outras razões da falta de representatividade dos sindicatos, mas essa sim é uma razão. Agora, existia essa contribuição sindical obrigatória? Existia. Servia muito. Porque os sindicatos atuantes sabem bem o que significava a contribuição obrigatória. Porque com a contribuição obrigatória acontece o quê? Que todos os trabalhadores, independente de ser filiados ou não ao sindicato, enquanto categoria tutelada pela atuação do sindicato, tinha que pagar a contribuição sindical, que era mais ou menos um dia de trabalho por ano, né? Então, todo mundo, eu não sou filiado ao sindicato e eu tenho que pagar sim. Por quê? Porque amanhã o sindicato atua, me garante um direito, eu também recebo esse direito. Não é apenas quem é filiado ao sindicato, né? E aí, é uma verba que serve para a luta dos sindicatos atuantes. De repente, de um dia para o outro, se acabou com a contribuição sindical obrigatória. Muitos sindicatos estão de joelho. Sobretudo os sindicatos que não tinham muita prática de trabalho de base. Não é? Muitos sindicatos tiveram que mandar embora funcionários. Muitos sindicatos não têm como fazer luta, porque sem recursos não tem luta, né? Então vem essa questão da contribuição sindical obrigatória com a função encantadora de empoderar os sindicatos. Por quê? Porque desta forma os trabalhadores se filiariam por reconhecer mesmo o sindicato como o próprio representante na luta por reclamar direitos. E aí vocês me expliquem, gente, se o trabalhador não se aproxima do sindicato porque tem medo de ser dispensado, como
que ele hoje vai dizer: eu facultativamente quero me filiar ao sindicato. É claro que mesmo quem queira, às vezes não o faz por medo. Então, esse é um problema, porque isso retirou completamente recursos dos sindicatos. São poucos os sindicatos que conseguem se manter nessa realidade, nesse momento. E qual é o caminho? Encontrar outras soluções para arrecadar recursos. Mas aí o sindicato está se tornando um buscador de soluções para arrecadar recursos. Isso tira tempo daquilo que seria o papel fundamental, primário e indispensável do sindicato, que é aquilo de lutar para conquistar direitos, ou talvez para resistir ao retrocesso, né? Mas ele tem que gastar forças, recursos pessoais, tem que se desgastar para procurar novas fontes de arrecadação. Então vem a eliminação da contribuição obrigatória, vem o negociado sobre o legislado. Então, outra forma de empoderar, de acordo com eles, o sindicato. Por que dizem isso? Porque o sindicato, antes da reforma trabalhista, ele poderia apenas, né, negociar para cima, salvo algumas hipóteses excepcionais, né? Então, o sindicato poderia negociar para cima da lei. A lei garante um padrão mínimo civilizatório de direitos. O sindicato poderia ir para cima, melhorando as condições dos trabalhadores. Agora não. Agora eu empodero o sindicato. Como empodero o sindicato? É muito interessante aquela imagem do elevador do professor Márcio Túlio Viana. Ele fala assim: imaginem, o sindicato está aqui, ele é um elevador. Antes da reforma trabalhista, ele podia ir do térreo até o primeiro andar. Agora ele foi empoderado, ele podia ir até no subsolo, né? Olha o empoderamento. E os sindicatos, alguns sindicatos gostaram disso, porque eles acham que tem uma possibilidade de flexibilizar mais as decisões com relação a determinadas situações, né? Então, e tem muitas outras coisas que vêm atacando o sindicato. A possibilidade da negociação individual, tem valor de negociação coletiva, como no caso, por exemplo, do trabalhador hipersuficiente. Quem que é o hipersuficiente? É um trabalhador que tem uma cultura superior e que ganhe mais ou menos 11 mil reais. Mais ou menos 11 mil reais. Gente, essa nova categoria do hipersuficiente é muito engraçada, porque será que um trabalhador que tem cultura superior e ganha 11 mil reais, ele realmente pode se equiparar ao empregador na negociação? É o valor do ganho, é a cultura que ele tem que faz com que as duas partes sejam iguais? Ele continua não tendo a propriedade dos meios de produção, né? Então, o que acontece? Sindicato completamente para baixo. A reforma trabalhista deu um nocaute no sindicato. Mas há como resistir. E há sindicatos que estão resistindo. O momento não é fácil. Os problemas dos sindicatos anteriores permanecem. Os problemas, estão falando tem muitos problemas ligados ao sindicato. O que se falava antes eram questões, por exemplo, ligadas à falta de reconhecimento das questões de gênero,
de sexualidade, de raça. Quantos sindicatos têm mulheres dentro da própria diretoria? E se eu não tenho mulheres dentro da diretoria, eu nunca vou tratar pautas ligadas às mulheres, porque não vou compreender essas pautas. Mesma coisa com negros, mesma coisa com quilombolas, indígenas, LGBTs, enfim, essas pautas nunca foram reconhecidas, ainda não foram reconhecidas pelos sindicatos. Salvo raras exceções. Outro problema é a falta de transparência no utilizo das verbas. Isso gera uma desconfiança e as pessoas se sentem, não se aproximam do sindicato justamente porque não conseguem confiar no sindicato. Outras questões ligadas a forma de atuação do sindicato. Os sindicatos ainda se impõem como sindicatos verticalizados. Hoje as pessoas não querem mais isso. Tudo nós queremos democracia, nós queremos horizontalidade, nós queremos blá 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 blá, tá? E os sindicatos, tem sindicatos que têm ainda uma estrutura fortemente verticalizada. É claro que nós não podemos abdicar de algumas estruturas que são importantes, mas é preciso encontrar mais as necessidades e os desejos dos trabalhadores. Tentar ouvi-los, tentar entendê-los. Misturar mais as diretorias com pessoas que têm ainda uma sabedoria, pessoas que têm experiência, com gente nova a ser formada. Um excesso ou outro não funciona. Então, assim, os problemas dos sindicatos são muitos, mas hoje nós temos um desafio muito grande. Primeiro é como não ir ainda mais fundo, E, não obstante todos esses problemas, existe sim a possibilidade de resistir, mas também de lutar, porque a gente tem que parar de dizer que a gente somente resiste. Porque com essa história de resistir, a gente não enfrenta, a gente apenas está na defensiva e isso não ajuda. E aquela questão de você não pode só se defender, você tem que fazer propostas, você tem, não é, Robson? O período não é fácil. O período não é fácil, mas, por exemplo, há fermentos de resistência, não é apenas no sindicato. E aí o que acontece? Que é um momento em que precisa unificar as lutas. A única forma de fortalecer nesse momento o sindicato é do sindicato se aproximar de outras entidades, de outros movimentos, fazer lutas em conjuntos. Porque se não tem recursos, se ainda assim não consegue retomar a sua credibilidade, se a própria normativa agora já acaba com a sua própria atuação, e com a importância, a imponência que tinha anteriormente a atuação do sindicato, ele precisa se reconstruir. E nesse momento não há outra forma, a meu ver, e nisso eu gostaria também de ouvi-los, que a luta unificada. Então eu agora gostaria de abrir um pequeno debate, de conversar com vocês, saber um pouco o que vocês acham, o que vocês pensam, se vocês enxergam outras possibilidades. E olha que há uma importância prioritária estabelecer formas para revitalizar os sindicatos. Por quê? Porque se a gente quer revitalizar o direito do trabalho, a gente tem que fortalecer o sindicato, não tem como. Então, antes de pensar no direito do trabalho, nas lutas pelo direito do trabalho, eu acho que a gente deveria pensar em como fortalecer os sindicatos.